Quem criou o pecado? Como o pecado se originou na face da terra? Nascemos com a natureza neutra ou com a natureza pecaminosa? O que significa natureza pecaminosa, essa inclinação para o pecado? Será que tem a possibilidade de não pecarmos de jeito nenhum, vivermos uma vida completamente pura desde o nascimento até a nossa vida adulta? Então, são assuntos como esse que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Estamos chegando à 10ª aula, já terminando o nosso primeiro trimestre de 2025. Inclusive, eu acabei de gravar um vídeo também, vou estar postando aqui no nosso canal, dando um resumo da nova lição. Então, você vai entrar aqui, vou deixar até aqui na nossa descrição também, né, no nosso link aqui em cima, para que você possa acessar e ter essas informações e acompanhar a nossa ministração, fazendo um resumo do novo trimestre de 2025. Feito isso, dito isso, eu quero agora te convidar a dar um joinha, fazer a sua inscrição, ativar o sininho e vamos mergulhar na aula de hoje para que a gente possa aprender aqui a palavra de Deus, tá bom? Vamos junto, eu sou o pastor Renato Promochen, que desejo a paz de Cristo para você e estamos aqui estudando a nossa revista de escola bíblica dominical. A nossa 10ª aula vai tratar sobre o pecado corrompeu a natureza humana e eu espero que você compreenda bastante aquilo que está aqui e nós vamos tratar para vocês agora quais são os objetivos e assim vamos adentrar na nossa lição para a gente não perder muito tempo. Vamos lá! Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Nosso objetivo é explicar a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Então nós vamos mostrar como é que essa doutrina bíblica, apresentando o pecado, que é chamado de amartiologia, e vamos mostrar para você qual a extensão dela, até onde ela alcança, né, a vida das pessoas. No nosso segundo objetivo é mostrar a heresia que nega o advento do pecado. Né, como é que essa heresia surgiu, quem são esses hereges que nega a vinda do pecado ou esse pecado original que surgiu e passa para todos os homens. E o terceiro objetivo é pontuar o perigo dessas heresias na vida do crente e da igreja nos dias atuais. Quais são essas fontes de pregações atuais que ensinam essas heresias do passado com uma roupagem nova na atualidade. No nosso primeiro ponto, nós vamos tratar sobre a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Vamos entender um pouquinho quem é o autor do pecado. É bom que você entenda que em Gênesis capítulo 3, verso 1 e 2, apresenta ali quando Deus proibiu que Adão ele tocasse daquela árvore, né, comesse daquela árvore que estava no centro do jardim. A Bíblia diz que Deus disse para eles, olha, vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, apenas dessa vocês não vão comer. Gênesis capítulo 2, verso 17, da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o autor do pecado, que é a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, o maioral dos demônios. Foi ele o primeiro ser a pecar no universo. Veja Apocalipse capítulo 12, verso de número 9, que ele foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ele era o quê? Um querubim ungido que se rebelou contra Deus e foi expulso ali dos céus. Veja, por exemplo, Ezequiel capítulo 28, verso 14 e 15, que diz assim, tu era querubim ungido, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, até no dia que achou pecado em ti, transgressão em ti. Em Isaías capítulo 14, verso 12 e 15, diz assim, como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, aqui já mostra o pecado do orgulho, né? A arrogância surgindo no coração dele. Ele dizia, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então está aqui, tanto Ezequiel, Apocalipse e também Isaías, mostrando para nós que esse querubim, esse anjo caído, foi aquele que seduziu a mulher, seduziu Eva para que ela comesse do fruto e também compartilhasse com seu marido, para que o primeiro casal viesse a pecar. Perceba que na conversa que o inimigo tem com Eva, ali em Gênesis capítulo de número 3,
ela coloca uma dúvida no coração da mulher com relação à palavra de Deus. E ali ela semeia o orgulho. O texto vai dizer que ela diz assim: é verdade que Deus proibiu comer de todas as árvores do jardim? Aí Eva diz: não proibiu de todas. Ele diz que a gente pode comer de todas, apenas de uma só que a gente não pode comer. Então ele diz: então quer dizer que dessa aqui que vocês não podem comer? Então ele tem medo de vocês comerem dessa e se tornarem semelhante a ele. Veja que o desejo que ele tinha no coração, né, de subir aos céus, e ele não conseguiu, então ele semeia no coração de Eva esse desejo de igualdade, de achar que ela poderia se tornar semelhante a Deus. Então ali vem a cobiça, olhou para o fruto e viu que era agradável aos olhos, saciando a necessidade física, né, a necessidade agradável dos olhos, e também a necessidade espiritual que ela colocou no coração ali, uma necessidade espiritual, criou um desejo na sua alma, o orgulho de que ela seria igual ao Criador. Então ali surge a intromissão da serpente no jardim do Éden, ele que era o querubim expulso agindo por meio dela. Então ali ele estava agindo para seduzir a mulher, para que a mulher viesse a pecar. Então o pecado ele não teve origem no Éden, né? O pecado originou no Éden no sentido do mundo. No mundo, então começou ali por Adão o pecado, mas na esfera do universo, o querubim caído, né? Satanás foi o primeiro a pecar contra Deus, a se rebelar contra o Criador. Nós temos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que diz assim: o pecado já existia mesmo antes da criação de Adão e Eva. Originou-se no coração de um querubim ungido, que juntamente com um grupo de anjos rebelou-se contra Deus, razão pela qual os insurgentes foram expulsos do céu. O querubim ungido tornou-se Satanás, que quer dizer inimigo, sendo também denominado diabo, nome que significa caluniador. Quanto aos anjos que se rebelaram, tornaram-se demônios. Entendemos que a primeira manifestação do pecado aconteceu na esfera angelical. O pecado não é causado por Deus, porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então o pecado se originou no coração de Satanás. Ele que se rebelou contra Deus através do orgulho, o desejo de ser igual ou maior do que o Altíssimo. O mesmo desejo que também ele induziu Eva a pecar. Então nós estamos aqui dizendo que Adão e Eva não tiveram responsabilidade nos seus atos. Eles foram atraídos. A Bíblia diz que o homem ele é seduzido e quando ele é atraído, ele é engoldado, né? Ele dá luz ao pecado, ele concebe dar luz ao pecado, ele é tentado. Então Satanás, que é o tentador, ele é o agente que vem tentando atrair os nossos desejos para aquilo que ele está nos ofertando, para aquilo que ele está nos prometendo, deturpando a palavra, como ele também fez com o próprio Jesus na tentação ali no deserto, né? Dizendo que se Jesus fosse de fato o Filho de Deus, provasse para ele que era Filho de Deus, então transformasse aquelas pedras em pães. Veja que Jesus tinha acabado de ouvir isso do próprio Pai. Estava sendo batizado e ele diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E aí o que é que o diabo faz? Coloca em dúvida, ou tenta colocar a dúvida no coração de Jesus, dizendo que se você é de fato o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Então Jesus tinha acabado de ouvir isso do Pai. E ele vai dizer para o tentador: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pois ele tinha acabado de ouvir aquilo do próprio Deus. Ele também faz uma citação daquilo que está escrito em Deuteronômio. Então vamos ao nosso segundo subponto, onde o texto fala que foram abertos os olhos de ambos. Então, quando o casal comeu do fruto, perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor porque passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então aqui o texto mostra que eles tiveram vergonha de Deus, tiveram uma ruptura, os olhos foram abertos. Ao invés deles se tornarem iguais a Deus, né, mais próximos de Deus, eles ficaram mais distantes de Deus.
Foi a ilusão que Satanás plantou no coração deles. Então eles se tornaram distantes, eles caíram, ao invés de terem subido mais um degrau, vamos assim colocar numa comparação aqui, ao invés de se aproximar mais do Criador, se afastaram do Criador. E agora passaram a ter vergonha do Criador e se esconderam do Senhor com folhas ali do jardim. E aí o texto diz que isso era uma ruptura imediata da comunhão com o Criador. A morte espiritual, pois morte significa separação. Isaías capítulo 59, verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouçam, né? Para que não vos ouça, porque o capítulo 59 começa dizendo que Deus não está com os ouvidos tapados, que Deus não está, né, com seus olhos vendados, Deus não está com sua boca fechada. O que separa o homem de Deus é o pecado. Então o pecado ele é uma separação entre a criatura e o Criador. Coloca uma divisão, um bloqueio para que o homem não se aproxime de Deus. Então isso é o efeito do pecado, é o que o pecado faz na vida do homem. Por causa da desobediência, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, a consequência, né, do pecado de Adão passou a todos os homens, por isso todos pecaram. É o que diz Romanos capítulo 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram diante de Deus. Então esse desastre, né, é conhecido como a queda da humanidade. Foi ali que a humanidade pecou e se inclinou no seu pecado, né? Caiu no pecado e agora a consequência passou a todos os homens. Todos pecaram em Adão, todos morreram em Adão. É a consequência, a extensão do pecado que ela vai alcançando toda a humanidade. Na declaração de fé das Assembleias de Deus ainda diz assim: a queda do homem é uma expressão teológica para designar o momento em que o pecado entrou no mundo por meio do primeiro casal, Adão e Eva. Veja quais são as consequências do pecado, ou da queda no Éden. A Bíblia não mostra como o pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade. Romanos capítulo 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso é que todos pecaram. Compare, por exemplo, na versão NVT, que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram na pessoa de Adão. Então é uma revelação mais contundente sobre como a transgressão passou a toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante quando nós lemos Romanos capítulo 5, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veja, por exemplo, na versão NVT, por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. E aí a nossa declaração de fé completa dizendo: Adão escolheu desobedecer a Deus e a sua queda arruinou toda a humanidade, distanciando, né, o homem de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a iniquidade de Adão, a qual nós chamamos de pecado original, contaminou toda a raça humana. Em consequência disso, a humanidade tornou-se universalmente, né, totalmente degenerada, pois todos os seus descendentes nascem em pecado. Todos nós nascemos em transgressão, separados de Deus e na ira, né, como filhos da ira, como diz o texto. Por natureza, filhos da ira, conforme diz Efésios capítulo de número 2. Então vemos que o pecado ele se estendeu a toda a raça, e é isso que nós vamos analisar no quarto ponto, né, sobre a extensão do pecado. O pecado se estendeu a todas as pessoas e corrompeu tanto o seu corpo como a sua alma e o seu espírito, segundo os Coríntios capítulo 2, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 1, verso 3.
O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então mostra aqui que o pecado afetou o relacionamento do homem com Deus. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é perverso. Veja que a consciência e a razão do homem também foram afetadas pelo pecado, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, verso 2. A carta de Tito, capítulo 1, verso 15. Nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então mostrando que o pecado ele contamina todo o ser humano, seu corpo completo, alma e espírito, intelecto, vontade, né? O ser humano está incapacitado de, por seu próprio meio, sua própria vontade, aproximar-se de Deus, os seus próprios esforços. Se Deus não se revelar ao homem, se Deus não tomar a iniciativa de trazer ao homem a sua revelação da graça salvadora através do seu Filho Jesus Cristo, o homem não tem como ter acesso ao Criador. Os pecadores têm a liberdade de escolha, a livre escolha. Isso aqui é um tema que vai gerar uma discussão tremenda de muita sala de aula, mas você que está me ouvindo, não deixa a revista ficar polarizada entre arminianismo e calvinismo. Essa discussão teológica tem mais de 500 anos e ninguém vai convencer ninguém. Fica focado no texto sagrado. Veja, por exemplo, Josué capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está falando da escolha que cada um de nós temos através da revelação da graça de Deus. Ninguém consegue chegar a Deus, esse é o ponto certo aqui, ninguém vai chegar a Deus se não for por meio de seu Filho Jesus Cristo. Foi Jesus que saiu dos céus e veio à terra. A salvação, ela é obra e graça do Espírito Santo, a obra e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Jesus que nos salva. Ele veio dos céus à terra, o verbo se fez carne, né? Encarnou-se, veio ao mundo, morreu por nós. Então a salvação ela é de iniciativa de Deus, é Deus que salva o homem. Jesus Cristo veio a este mundo. Quando tomamos conhecimento da sua palavra, também por obra e graça do Espírito Santo. Como nós vamos crer, né? Se não há pregação, se não há exposição, que também é feita por obra e graça. Então toda ação da salvação ela começa em Deus e ponto final. Agora, cabe ao ser humano, e aqui uma visão que vai dizer, a visão arminiana, né? Cabe ao ser humano receber essa salvação que Deus está ofertando. É Deus que está ofertando. Não há mérito em receber a salvação, né? O mérito está em quem dá a salvação. É como se você dissesse para a pessoa que está ali mendigando que o ato de estender a vasilha é um mérito para receber o que alguém está ofertando. Então alguém vai colocar ali, né, a esmola, doação, alguma coisa, vai dizer, não, é um mérito, se eu não estivesse estendido o braço, então vamos se gloriar em quê? Em nada, não há como se gloriar por ter aceitado essa tão grande graça salvadora que Jesus Cristo nos oferece. É como o cara que é um náufrago, está perdido no alto mar, sem nenhuma possibilidade de vida, sem força, cansado, completamente perdido, e aí passa um navio e salva. Vamos colocar que ele gritou, que na hora que jogou a corda, ele colocou a corda ali e aí subiu para o navio, vai dizer, não, eu fui salvo porque eu gritei. Se o navio não quisesse parar, se o navio não quisesse fazer, então não há mérito no ato de aceitar a Cristo, aceitar a dádiva, aceitar a bênção que Deus está dando, a salvação que Deus está nos dando. Então não há mérito nisso. Então às vezes quer polarizar a coisa, criar uma confusão. Vamos para o texto sagrado, focar no texto bíblico e pregar a mensagem do evangelho que salva, porque requer arrependimento. Requer que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Eu sei que é gerado a regeneração, a justificação, a santificação, tudo é obra do Espírito Santo, né? O próprio convencimento de nos mostrar o nosso pecado, de nos mostrar quem somos, é obra e graça do Espírito Santo. Então não há mérito no ser humano na obra da salvação. Apenas nós aceitamos, nós escolhemos aceitar, né, aquilo que está sendo presenteado a cada um de nós. Eu sei que aí tem os 5 pontos, né, da graça irresistível e cada coisa vai se argumentando, vai fazer uma confusão na sala de aula, não chega a lugar nenhum.
vira um debate, 500 anos ninguém convenceu ninguém, então quem é arminiano, quem é calvinista é calvinista. Então foca em aprender e estudar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus em sala de aula. É uma recomendação que eu dou, fica a seu critério aí. Declaração de férias da Assembleia de Deus. A queda no Éden arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou a inclinação para o pecado. Não somente isso, contaminou toda a humanidade. Romanos capítulo 3, verso 10 e verso 23. A natureza moral foi corrompida. O coração humano tornou-se enganoso e perverso. Todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados. São inimigas de Deus e escravas do pecado. Então, estamos mortos no pecado. Aí alguém vai dizer, mas com uma pessoa, um morto, uma pessoa diz assim, um morto se mexe, um morto conversa, um morto fala. Gente, se você for levar ao pé da letra o significado da palavra morto espiritualmente, você vai provocar uma heresia em qualquer interpretação do texto. Então, quando a Bíblia diz que nós estamos mortos no nosso pecado, está falando que nós estamos separados de Deus. Não quer dizer que o homem não tem vida, ele não está vivo. Ele está morto no pecado. Isso fala que ele está separado de Deus. Por exemplo, nós que estamos agora mortos para o pecado, né? Mortos em Cristo. Significa que a gente não conversa, não pode pecar novamente, não pode agir, não tem raciocínio. Então é só querer exagerar, querer fazer interpretação ao pé da letra e criar, às vezes, as argumentações sem pensar, né, no argumento, olhar a amplitude que está sendo argumentado. Então entenda bem que o homem está inclinado ao pecado. Sem Deus não há como o homem alcançar a salvação. É isso que nós ensinamos. O pecado não teve sua origem no Éden, no sentido de surgir no universo. Ele está em Satanás. A antiga serpente foi ela, o primeiro ser a pecar na história do universo, e assim ele seduziu o homem e a mulher para que pudessem pecar. Mas vamos olhar as heresias que negam o advento do pecado. Esse é o nosso segundo ponto. Primeiro nós temos aí o pelagianismo, né? O nome vem de Pelágio, um monge erudito britânico, surgiu ali em 360, 420, que se transferiu para Roma no ano de 409. A princípio, segundo alguns historiadores, o próprio Pelágio em si não teve muitos embates, foram mais um seguidor dele que acabou tendo mais defendendo os seus ensinamentos, os seus pontos de vista, e que aí foi considerado heresia e se tornou um problema maior. A princípio a igreja acabou aceitando ali, alguns aceitando como se fosse um código de ética, uma questão ética e não um assunto teológico, mas quando entrou para o campo teológico, que um aluno seu passou a defender de forma enfática mesmo esse ponto, foi que aí surgiu-se os embates teológicos e rejeitaram completamente essa heresia, né, que era ensinado por ele. Então, qual era o conteúdo doutrinário de Pelágio, que é o pelagianismo? Eles ensinam, né, de forma resumida, que eu não vou ter como estender tudo, de forma resumida, eles ensinam que o ser humano não nasce em pecado, o ser humano não tem essa natureza pecaminosa, inclinada para o pecado e inclinada a só fazer o mal e não fazer o bem. Eles não acreditam nisso. Segunda coisa é que a transgressão de Adão ela não afeta diretamente as outras pessoas. Não tem nada a ver. Cada um é afetado pelo seu próprio pecado, pelo seu próprio erro. Então, como é que a gente vai explicar Romanos capítulo 3, né, que todos pecaram? E como vamos explicar também que todos pecaram em Adão, morreram em Adão. Então há consequências, não tem como dizer que não há consequência. Aqui está o texto bíblico diante de nós. Eles também dizem que não existe o pecado original, eles negam a existência do pecado original, que não existe a corrupção geral do gênero humano. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. E qual a resposta bíblica para isso? O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. É o que diz o verso de número 12 de Romanos capítulo 5. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. É o que diz o texto sagrado. Então esse homem, né, pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é o Adão. Olha o que diz o verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir.
Então veja que lá, mesmo até Moisés, quando não tinha ainda surgido a lei, a extensão, a morte passou a todos os homens. A consequência do pecado de Adão afetou todos os homens. Então todos pecaram em Adão. O pecado dele passou a todos os homens. A consequência nós vivemos porque é a questão do morrer. A morte é um castigo eterno, né? E aí nós temos a evidência incontestável dessa transgressão do pecado de Adão e de sua posteridade na morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então aí vem a corrupção do gênero humano, um fato incontestável revelado nas Escrituras e confirmado na experiência humana. Por exemplo, veja o que diz o Salmo 51, verso 5. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. É quando o salmista diz, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 1, verso 4 e 6. Ai da nação pecadora, do pecado carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Senhor de Israel, voltaram para trás, porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelares. Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaço, e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Romanos 3, verso 10 e 12. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. É o que está em Romanos capítulo 3, verso 10 e versículo de número 12. E aí nós temos uma fala aqui do pastor Ezequias Soares dizendo assim: o pelagianismo rejeita ainda a graça de Deus porque Adão foi apenas um mau exemplo para a humanidade e em contrapartida Jesus foi simplesmente um bom exemplo. É o que eles ensinam. Então a consequência desse ensino, então, é que cada um não depende da graça para ser salvo. Apenas os seus próprios esforços o levaria à salvação. É isso que ensina os pelagianos. Jesus é um bom exemplo e Adão foi um mau exemplo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que só há um mediador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não tem como o homem ter acesso à salvação se não for por meio da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós temos o nosso segundo ponto, segundo subponto, do segundo ponto. A morte de Jesus em favor dos pecadores. O Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Então, quando eles negam essa morte, essa expiação que Jesus fez pelos nossos pecados, não trata só de exemplo, a expiação de Cristo. Então, com esse argumento do pelagianismo, conclui que não há necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Se ele não morreu, a crucificação dele não foi pelos nossos pecados, se ele não morreu para expiar como obra da expiação, então não haveria finalidade da morte de Cristo. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. O Corão rejeita o sacrifício de Jesus. Mas a cruz de Cristo ela foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Veja, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. Na versão NVT diz assim: quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que isso é tolice. Mas nós sabemos que ele morreu para que, através do seu sacrifício, nós alcançássemos a salvação. Veja o que pastor Ezequias Soares diz: todas as pessoas foram concebidas em pecados, exceto o Senhor Jesus, conforme Hebreus capítulo 4, verso 15 e Hebreus capítulo 7, verso 28, que foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 1, verso 20 e Lucas capítulo 1, verso de número 15. Então nós temos aqui, onde o Senhor Jesus, ele é a nossa expiação. O pastor Ezequias ainda consegue dizer mais ainda, diz assim: as religiões não cristãs geralmente negam a doutrina cristã do pecado original, como o islamismo, pois, por exemplo, para os muçulmanos haverá um dia de juízo. Isso no fim dos tempos, quando as boas obras de cada pessoa serão postas numa balança contra as más ações. Se as boas ações superarem as más, essa pessoa irá para um paraíso. Caso contrário, irá para o inferno. Nesse sistema não há lugar para a doutrina do pecado original e nem da expiação.
Então, é isso que ensina o islamismo e os muçulmanos. Mas o que a Bíblia nos mostra é que se nós não nos arrependermos agora em vida, né, não formos transformados agora pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não temos como alcançar a Deus. A doutrina pelagiana enfatiza também a ideia do total livre-arbítrio. Segundo o pelagianismo, os seres humanos possuem a graça e a capacidade de optar livremente por Deus, por se tratar de uma criatura feita à imagem de Deus. As pessoas têm condições morais e espirituais de fazer o bem e evitar o mal sem precisar de nenhuma ação do Espírito Santo. E aí é onde a Bíblia diz que é Deus que opera em nós, né, tanto fazer como o querer fazer essas boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Se produzimos as obras, né, o fruto do Espírito, produzimos por meio do Espírito Santo. Então, é o que ensina as Escrituras. Então, Agostinho foi o primeiro a constatar o perigo dessa doutrina pelagiana, pois via nisso uma doutrina, né, de autorredenção, disfarçada completamente contra o pensamento da teologia ou da salvação cristã. E aí nós temos vários outros assuntos aqui, mas eu quero concluir dizendo para você que o pelagianismo é uma heresia que nega a realidade do advento do pecado. Eles negam completamente e acabam negando a própria redenção. E é bom que você tenha cuidado com isso, porque nós precisamos ser conduzidos à salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, diz que Paulo mostrou que a obediência à lei não traz a salvação. Aqui ele acrescenta que a desobediência à lei não é o que traz a morte. A morte é o resultado do pecado de Adão. Então, a consequência que que veio para todos os homens foi o pecado de Adão que passou a todos os homens. E hoje somos alcançados por causa da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo lembra aos seus leitores de que durante milhares de anos a lei ainda nem havia entregue e mesmo assim todos morreram até Moisés e a lei nem existia ainda. Então é isso que Paulo está mostrando para nós. Quando fomos condenados pelo pecado, devemos procurar a cura em Jesus Cristo, porque ele é o único que pode nos resgatar dos nossos pecados. O terceiro e último ponto é o perigo dessa heresia na vida do crente e da igreja na atualidade. O pensamento pelagianistas em nossos dias. Esse é o primeiro subponto aqui. Nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden, por exemplo, como o movimento Ciência Cristã, que nega a existência do pecado. O mormonismo, eles negam a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Eles também acreditam nisso, que cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios erros. Importa saber como identificar essas doutrinas, é muito importante que você saiba disso, para que você possa combatê-las através do verdadeiro ensino. Devemos apresentar o evangelho porque Jesus morreu por todas as pessoas. Então não estamos falando aqui de combater as pessoas, mas nós devemos combater os ensinos errados com amor a essas pessoas, porque todos precisam e carecem da glória e da graça de Deus. Então veja que o texto diz em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 diz que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então é nossa missão, através do Espírito Santo, levarmos o conhecimento de Deus a todas as pessoas. Por mais que elas estejam enveredadas, embebidas pelas heresias, a gente precisa convencê-las através da palavra, com sabedoria, com mansidão, com respeito, para que elas possam alcançar a graça de Deus. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Veja que a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, ela diz que como podemos ser declarados culpados por algo que Adão fez há milhares de anos. Então muitos sentem que não é justo que Deus nos julgue por causa do pecado de Adão. No entanto, cada um de nós confirma a nossa herança de Adão pelos nossos pecados. Todos os dias. Temos a mesma natureza pecaminosa ou pecadora. E temos a tendência de rebelião contra Deus. E somos julgados pelos pecados que cometemos. Como somos pecadores, não é a justiça que precisamos. Não é de justiça que precisamos. É da misericórdia de Deus para alcançar a nossa salvação. E aí nós temos aqui a questão do perigo dessas heresias nos dias atuais.
Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes. Às vezes parece correto, né? E nem examinam seus fundamentos. Aí olha o que Paulo diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Examinai tudo, retede o bem. Na versão NVT diz, mas põe à prova tudo o que é dito e fique com o que é bom. Olha o que diz ainda 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Pessoas que desconhecem a salvação, desconhecem a Bíblia, desconhecem as Escrituras, têm feito uma bagunça, uma terrível salada de fruta na mente das pessoas nos dias atuais. A internet é algo maravilhoso, não tenho dúvida disso. Inclusive, esse vídeo está sendo gravado e você está tendo acesso por causa da internet. Então, a gente não pode negar a eficácia, a bondade que tem as redes sociais para que a gente possa se comunicar. As heresias antes era dita isoladamente em um púlpito. Às vezes um pregador estava ali, ele falava uma besteira, né? Alguém numa sala de aula, numa escola bíblica, falava uma interpretação equivocada, uma reunião familiar, e não tinha plataforma para dar projeção. Eu entendo que a rede social ela é um palanque, ela é um holofote, uma base de divulgação de tudo que você fala. Hoje eu poderia estar dando aula apenas numa sala de aula, apenas com 10 pessoas. Mas hoje eu consigo alcançar através dos nossos vídeos, centenas de pessoas são alcançadas através de cada aula que é ministrada aqui. Então veja que a classe cresce, né? Fica bem maior. Então é o que acontece com as redes sociais. E com esse advento das redes sociais, muitas heresias, né, vão surgindo. Às vezes cortezinho de vídeos que são tirados do próprio contexto, às vezes em um podcast, num púlpito, num ensinamento, e é dado projeção e as pessoas começam a se alimentar de pequenos cortes de vídeos sem ouvir um estudo completo. Às vezes não tem paciência de sentar e aprender todo o ensinamento teológico completo, fazer um curso de teologia, ler a Bíblia completamente, estudar completamente, examinar se o que a pessoa está explicando de fato está fundamentado nas Escrituras. E aí acaba vendo o analfabetismo teológico tem causado sérios prejuízos para a igreja brasileira. E a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal ela diz que a orientação é não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Significa que não devemos crer em tudo que ouvimos, simplesmente porque alguém diga que é uma mensagem de Deus. Há muitas formas de colocar os ensinadores à prova para verificar se a sua mensagem é verdadeiramente do Senhor. Uma delas é verificar se as suas palavras estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Não existe essa de que porque alguém falou é verdade absoluta. Ninguém está acima das Escrituras. É um dos lemas da Reforma Protestante, é somente as Escrituras. A Bíblia é a base de doutrinação da igreja cristã. Não é o líder religioso, não é a fala de uma liderança que vai determinar o que é verdade ou o que é mentira. É a Bíblia que determina. A pregação de um pastor, de um líder religioso, tem que estar fundamentada nas Escrituras. O próprio Paulo chega a dizer que se ele mesmo colocasse um evangelho diferente do que está posto, que ele fosse considerado anátema. O Paulo chega a ensinar dizendo que se um anjo descer do céu e vos apresentar outro ensinamento, que seja considerado também anátema. Então veja o peso do que é o valor das Escrituras para nós. Não é a igreja que criou a Bíblia. A igreja reconheceu a palavra de Deus, reconheceu o cânon sagrado. A Bíblia é obra e graça do Espírito Santo, dado aos pais da igreja, aos apóstolos, a inspiração para escrever os livros sagrados. E a igreja começou a utilizar essas cartas, né, lendo nos seus cultos, ensinando o seu povo, admoestando o rebanho. Como começou a surgir diversos livros, diversos ensinamentos, então a igreja parou e disse, calma aí, está tendo muito livro aqui que não foram escritos pelos apóstolos, muitos ensinamentos errados estão surgindo, então vamos fazer uma escala, né, um índice aqui de quais são os livros autorizados e recomendados, chama de canon ou vara de medir, uma lista, né, de quais são os livros. Aí enumerou quais eram os livros que deveriam ser aceitos e respeitados como inspirados pela obra e graça do Espírito Santo. A igreja reconheceu,
Não é que a igreja fez a Bíblia, né? A Bíblia é a base para a orientação da igreja, a palavra que Deus revelou à igreja para que a igreja tivesse uma base para se orientar, para seguir. Então, depois é um assunto para mais tempo a gente poder comentar depois, tá bom? Mas vamos concluindo a nossa aula de hoje, mostrando a você que mesmo nesse estado de corrupção total, há esperança para o homem. E a esperança é Jesus Cristo, nosso Senhor. Desde a queda, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não abandonou o homem. Muito pelo contrário, ele veio se comunicando, se revelando ao homem lá no próprio jardim. A Bíblia diz que Deus, preparou ali as roupas de um cordeiro, feito com pele de um cordeiro para vestir o homem. Já era um símbolo de que Deus iria vestir o homem com vestimentas de salvação. Posteriormente, o próprio Deus diz no verso de número 15 do capítulo 3, que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então você percebe que ao longo de toda a revelação das Escrituras, de todo o Antigo Testamento, Jesus se tornou o tema central. Aquele que viria para redimir e resgatar o seu povo. Aqueles que estavam em treva, iria ver raiar uma forte luz. Aqueles que estavam caídos no pecado, na iniquidade, iria nascer aquele que iria redimir o homem do seu pecado, dos seus pecados e suas iniquidades. Então, Efésios capítulo 2, verso 5 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Em Efésios capítulo 2, verso de número 5. Eu espero que esta palavra alcance o seu coração, encontre espaço aí, que você fique firmado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário, porque é muito importante que você comente para que a gente possa ir trabalhando mais. Não se esquece que eu já postei o resumo aí agora, da nossa revista de escola. Estou postando agora, junto com esse vídeo também, o resumo da próxima revista para que você possa acompanhar como vai ser a próxima aula. Deus te abençoe. Até a próxima aula em nome do Senhor Jesus Cristo.